Sejam bem-vindos e bem-vindas a este Momento do Saber. Um momento onde nós fazemos entrevistas com profissionais de ponta sobre assuntos envolvendo o universo humano e profissional. Hoje nós temos o prazer de entrevistar Lilian Miceli, ou Lilian Miceli Drummond Faria Veloso. E hoje nós iremos falar sobre a importância do trabalho de autoconhecimento. Lilian, obrigada por nos receber aqui, abrir as portas para a gente, agradecemos muito sua gentileza. Eu que tenho que agradecê-la pela oportunidade, de estar fazendo essa entrevista com você, ter sido convidada por você, é uma grande honra, eu que te agradeço. Obrigada. Ô Lilian, fala um pouquinho da sua trajetória para que as pessoas possam entender quem é a Lilian. Bem, eu sou uma psicóloga formada já desde 96, trabalhei durante muitos anos na área de gestão de pessoas. Depois da minha trajetória na área do organizacional, eu me dediquei à área clínica. Eu observei que realmente tinha muitas demandas e me interessei, então, em dedicar à área clínica, onde eu fiz algumas formações e eu fui dedicar à psicoterapia breve, à linguagem exoriana, ao coach e assim, atualmente já tem alguns anos que eu atuo realmente na área clínica. Claro que eu faço algumas parcerias com algumas empresas, até empresas de recolocação, empresas também que me convidam, para poder fazer algum trabalho específico para elas, mas de modo geral eu estou atuando na área clínica. Ótimo. Lilian, fala para nós um pouquinho qual é a importância do autoconhecimento. Bem, a importância do autoconhecimento ela é total, o ser humano que se conhece, ele se apropria dos seus próprios sentimentos, das suas próprias emoções, da sua própria vida, Então, eu costumo dizer que a pessoa que se autoconhece, ela apropria, apropria da direção da vida dela. Ela vai poder conduzir a vida dela com mais autonomia, com muito mais liberdade, E claro que com muito mais conhecimento. E naturalmente ela vai ampliar, essa visão que ela tem de tanto interna quanto também externa de mim. Ô Lilian, você atende até crianças acima de 10 anos, Isso é muito interessante porque é muito difícil a gente entregar um filho, um parente, uma criança, que está naquela transição ali entre a criança e a pré-adolescência, para fazer um trabalho tão aprofundado de autoconhecimento, Trabalhar questões, que você trabalha várias questões. Então, como que é trabalhar com essas crianças de 10 anos? Trabalhar com as crianças de 10 anos é muito interessante porque normalmente quem me traz as crianças são os pais, Elas vão vir assim através dos pais. Então, inicialmente eu vou estar recebendo esses pais, a gente vai estar conversando sobre a demanda dessa criança. Depois a criança vem até mim, eu costumo dizer para ela e perguntar como que foi que ela chegou até a mim, e aí ela fala que são os pais que trouxeram, e eu pergunto assim, mas e qual parte sua que aceitou vir? Porque elas já estão assim, a partir dos 10 anos, elas já estão entrando naquela fase de realmente pré-adolescentes, então elas já vão começar a ter mais autonomia do que a criança mesmo, De fato, o adolescente ele vai ter mais autonomia para fazer algumas escolhas. Claro que ele ainda está vinculado aos pais, ainda tem uma dependência, inclusive financeira, mas
ele vai perceber, a criança então vai começar a perceber, à medida que ela vem, que ela também pôde fazer uma escolha de aceitar vir. Uma partezinha dela aceitou chegar até mim. E então, quando ela se apropria dessa escolha, que ela percebe que ela também quer vir, que ela está gostando, aí naturalmente ela continua vindo. E durante alguns períodos eu convido os pais para poderem estar comigo aqui, para podermos conversar a respeito também da fase do desenvolvimento deles. Porque, como eu costumo perguntar para os pais, ser pai de adolescente é a mesma coisa de ser pai de criança? Aí eles falam, não. Né? E de fato tem diferença. Então eles também precisam de acompanhar o processo de desenvolvimento que é deles, né? E das crianças. Então é bem interessante isso. Todos crescem. Você trata não só a criança, você trata também os pais, isso, né? Isso. E você desenvolve também adolescentes, adultos, né? E como que é o trabalho? É diferenciado? Porque para as crianças você tem um certo tipo de conhecimento e para os adultos outra. Como que é isso, Lídia? Então, para os adultos já tem uma diferença, que eles que nos procuram, né? Então, o adulto me procura, eles normalmente procuram através de uma indicação, de uma demanda, enfim. Quando vem, normalmente já tem alguma demanda, né? Então, eu também trabalho com os adultos de forma que eles se responsabilizam melhor. Não vou nem dizer responsabilidade, mas uma palavra que eles também possam compreender que eles estão fazendo um trabalho para benefício próprio. E às vezes eles comentam, minha família fala comigo que eu estou precisando de fazer uma terapia, ou minha esposa comenta, ou meu marido, enfim, né? Eu lá no trabalho. Mas quando chega então a vir a fazer o trabalho, eles entendem que aquele trabalho nada mais é do que uma escolha deles também para se autoconhecerem, para trabalhar as emoções, os sentimentos e realmente poderem se sentir melhor, né? Em função até do caminho, assim, do encontro ao bem-estar deles. Olívia, você tem trabalhado muito com algumas pessoas que passaram por perdas, tragédias, né? Nos fala um pouquinho a respeito de como que é trabalhar essa parte tão delicada com as pessoas. Perdas, quando a gente fala sobre perdas, a gente pensa que na vida a gente já nasce perdendo. A gente já nasce perdendo depois de, vamos dizer assim, 9 meses, né, de gestação ali, o útero da mãe. Então já é natural a gente perder, né? Então, à medida que a criança vai desenvolvendo, ela vai lidar com vários tipos de perdas. E isso tudo é um processo natural. Ela vai perder o dentinho de leite, ela vai perder a possibilidade de ficar no colo da mãe, ela vai perder a possibilidade só de comer uma comidinha mais pastosa ou só amamentar. Isso tudo já faz parte das perdas. Sim. E a criança, só que ela não tem um conhecimento e uma compreensão até cognitiva e até mesmo de maturidade para entender isso. E aí, muitas vezes ela lida mal com as frustrações. Isso depende também do tipo de criação, né? Como que ela está assim, sendo conduzida por um adulto, ou quem representa ali, ou mesmo os pais, né? Enfim, então assim, à medida que as perdas vão acontecendo com os adolescentes, na vida dos adolescentes, também na fase adulta, a gente entende que é natural da vida, né, do ser humano. Agora, tem algumas perdas que elas, apesar da gente saber que são naturais, elas geram algumas consequências e elas também, de fato, vamos dizer, impacta a vida da pessoa, né? E de fato, como um luto, como perdas mesmo, né, de entes queridos, e isso realmente é natural que o ser humano, assim como até um relacionamento, né, dependendo do tempo, enfim,
a representação daquela pessoa por aquele ente, para aquela pessoa que às vezes um relacionamento não deu certo, né? Enfim, então é assim, é natural, mas gera alguns tipos de consequências sim, né? E aí vai depender muito de como que as pessoas lidam com as perdas já da vida dela, para que ela possa lidar com aquela perda específica. Né? Quando adulta, né? Quais os maiores impactos que você percebe sobre as perdas que essas pessoas estão passando, principalmente com grandes tragédias que você vem lidando, né? Atendendo pessoas que passam por grandes tragédias. O que você falaria para a gente a respeito? Um dos impactos que eu percebo que é muito forte é a questão da identidade, né? A perda da identidade. Né? Em alguns casos de tragédias, a pessoa tinha ali uma referência, tinha uma casa, tinha um local que elas iam, né, para se locomover para um emprego, para um trabalho, ou tinha as pessoas que ela relacionava dentro de um determinado ambiente, né, até mesmo de um trabalho, e elas, de algum momento, ela precisa de entender que aquela situação ela aconteceu de fato e envolve a questão da identidade dela. Ela é a pessoa de um local X, o sobrenome dela muitas vezes é o fulano de tal da empresa tal. Então ela perde um emprego, por exemplo, né? Ela tem uma identidade, né? Ela está para aposentar, ela também tem uma identidade ali, formada de anos dentro daquela organização. Ela perde, e como você mencionou, questão de tragédia, ela perde colegas de trabalho, ela perde pessoas, entes queridos, familiares. Ela sabia lidar com a situação de alguma forma que agora ela vai ter que aprender a lidar com a falta, né? E não vai existir mais aquela pessoa ou aquelas pessoas. Lília, e geralmente as pessoas chegam e falam, não liga para isso não e tal, e isso não é uma situação muito ok, né? Fala um pouquinho pra gente. A questão das emoções, a gente percebe que muitas vezes, no consultório eu percebo muito que o cliente ele chega me falando da dor, né? Do sofrimento, da angústia. E aquela escutativa, aquela possibilidade de acolher aquela pessoa que está chegando até mim, ela poder manifestar o sentimento dela sem nenhuma crítica, sem nenhum julgamento, e compreender que de fato para ela aquela situação, ela de fato está vivendo aquele momento, né? Aquele acolhimento, até mesmo da tristeza, possibilita futuramente, à medida que a gente vai trabalhando juntos, que também surja a alegria de uma outra maneira, né? Que ela consiga buscar um bem-estar. Eu vou dizer até, a tristeza ela faz parte da vida do ser humano, mas muitas vezes ela tem a dificuldade de poder manifestar esse sentimento com um parente, com um amigo, porque há um julgamento, né? Então, quando ela vem para o consultório, ela se sente muito acolhida e por repetição, através da repetição, da fala, ela pode ir até mesmo criando uma significação, assim, um significado ir significando os sentimentos dela de forma que ela vai elaborar. É importante ela falar sobre esse sentimento, né? Isso, muito importante. É extremamente importante porque à medida que ela está falando, ela está, que a gente costuma dizer na clínica, elaborando e tirando do corpo, onde ela pode somatizar, né? Ou mesmo ela transferir para algum tipo de compulsão, ou outro tipo de maneira, uma fobia. Então ela traz para a gente, para mim, os sintomas, os sentimentos
aquelas emoções de forma que ela, à medida que vai conversando, a gente vai juntas trabalhando através do me interessar, de eu perguntar, de eu querer ouvi-la. E de fato, até muitas vezes ela repete para mim o caso, mas cada vez que ela repete é diferente. Porque ela já está até conseguindo, muitas vezes, falar a respeito do que ela está sentindo, que eu costumo atender muitas pessoas que elas não falam no início. E eu preciso de entender que ela ainda está no momento dela. Elas têm que se sentir acolhidas por você para começar a se soltar. Isso. E um soltar, uma dos exemplos assim, simples que a gente observa, quando uma pessoa ela está com um sentimento de uma dor profunda e ela está caladinha, a gente precisa de entender que aquele silêncio é porque para ela ainda não é possível ela nem falar. E aí, só dela vir aqui e falar de outros assuntos já é o suficiente. Ela, na hora que ela começa a falar, ela já está tirando, né? Quer dizer, internamente ela já elaborou um pouco mais. E por repetição, ela vai criando, vai criando, né? Vai simbolizando. Lívia, você tem diversas formações, né? Você tem um currículo espetacular. E você usa dessas técnicas, quais as técnicas que você gosta mais de usar? O que você gosta mais de aplicar? Então, na psicoterapia breve, eu costumo, normalmente eu faço algumas sessões, combino com a pessoa, a gente tem um contrato de uma média de 12 sessões, até podemos chegar aí a umas 25 sessões, ou um pouco mais. Eu costumo criar uma meta terapêutica com o cliente e aí o que acontece? Eu utilizo de vários tipos de aprendizados, né? De conhecimento adquirido, eu estou sempre fazendo supervisão, estou sempre estudando, fazendo cursos. Então, uma das técnicas que eu utilizo é da linguagem exoriana, né? Que a pessoa ela vai concentrar, vai ter um foco maior nela e com isso eu convido ela para fechar os olhos, respirar. E só esse processo também já é um processo dela poder estar com ela mesma, dela sentir a respiração, dela se sentir mais acolhida até por ela também. E à medida que ela vai, eu vou trabalhando com essas técnicas, né, na hipnose, que é a linguagem exoriana, assim como também a escuta da clínica, né, da psicologia, do Freud. E aí, junto com várias outras neurolinguísticas, a gente vai estudando aí, né, coach, enfim. E não para de estudar, né? Eu que conheço você muito bem, eu sei que você é uma estudiosa, uma pessoa que tem, assim, uma dedicação muito grande pelo que você faz para poder atender bem, né? Eu procuro isso. Lívia, o que você poderia deixar de palavras finais para quem está nos assistindo, para os nossos espectadores? Bem, eu diria que para que as pessoas elas possam buscar se autoconhecer cada vez mais, que elas possam, de fato, buscar um profissional ou mesmo uma técnica terapêutica, se possível, um local, até mesmo, eu também costumo dizer, a própria meditação, a terapia, tudo leva no mesmo lugar. Mas de preferência um lugar que ela possa conversar, que ela possa ser acolhida, que ela possa ser ouvida numa escuta mais ativa e que ela possa, de fato, buscar os recursos internos que ela possui. Porque a questão da terapia nada mais é do que propiciar que a pessoa descubra dentro dela mesma esses recursos que ela tem, que ela possui, todos possuem esses recursos internos, pelo qual ela vai, através de ressignificações, emoções da infância, ela vai conseguir, por si só, se apropriar e até conduzir a sua própria vida futura, né? E isso é libertador, a pessoa sente muito bem, ela sente bem-estar, ela sente confiança,
Então ela se sente mais confiante, mais segura para poder lidar com ela mesma e, consequentemente, com as pessoas, né, do mundo externo. Né? E sempre que possível, a pessoa está buscando, né, fazer esse trabalho de autoconhecimento. Ele é muito rico para todos nós, né? Eu costumo dizer que todos nós. A gente vive e está se autoconhecendo a todo momento, né? Tendo uma pessoa assim, então, para nos orientar, nada melhor, né? Bom, obrigada, Lilian, por ter nos recebido. É conhecimento demais, né, gente? Vocês estão vendo, né? Aproveitamos bastante. Imagina. E obrigada. Eu que agradeço vocês pela oportunidade de estar podendo falar aqui junto de vocês e estou aqui à disposição. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem contar comigo sempre. Ótimo, obrigada. Gente, muito obrigada por nos acompanhar e nos vemos nas próximas entrevistas. Gratidão. Obrigada. Tchauzinho.